Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Estamos vendo como o apóstolo Paulo está enfrentando os judaizantes e os inimigos, como eles estão querendo levar todo mundo de volta para a lei, ou para os que nunca conheciam a lei, para a lei. Ele está agora dando uns argumentos lógicos, porque a salvação vem pela graça. Na semana passada, nós vimos versículos 15 a 18, e aí eu gosto de começar com o versículo 20. Então, vamos ler. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Lembra que está falando aqui sobre a aliança a Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão. Então vamos ler. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar na tua palavra hoje à noite. Obrigado pela salvação que nós temos, que é de ti, pela graça, tua misericórdia. Toda sua obra, nada de nós. Te damos graças, Pai. Esteja com nossos irmãos que estão doentes, outras pessoas que estão trabalhando. Pedimos que abençoe os outros que, por qualquer razão ou outra, talvez estiver assistindo pela internet agora. Obrigado, Pai. Abençoe, Pai. No nome de Cristo Jesus, nós assistindo. Semana passada, em versículos 15 a 18, nós vimos que a lei não pode mudar a promessa. Hoje à noite, veremos que a lei não é maior que a promessa a Abraão.
sendo que ele está falando sobre a promessa, a bênção, as promessas, a lei, a graça e tudo. Né? Nesses versículos 19 e 20, Paulo, vamos ler novamente. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Ao ler da ocasião em que Deus entregou a lei a Moisés e assim a nação de Israel, é muito impressionante. Lemos disso em Êxodo capítulos 19 e 20, que hoje à noite nós não vamos fazer isso, mas seria bom para o seu próprio interesse no futuro ler Êxodo 19 e 20. Naquela ocasião, lá no Monte Sinai, houve trovões, houve relâmpagos. Trovões fala de barulho, relâmpagos, outra coisa que causa medo, né? E o povo tremeu muito, até o escritor aos Hebreus diz que Moisés mesmo tinha medo. Quando lemos em Êxodo, nós não vemos isso. Mas lendo Hebreus, chegamos a mais informações. Que Deus, pela inspiração, inspirou o escritor de Hebreus incluir algo que Moisés não incluiu. Vamos ler Hebreus capítulo 12 e vamos ver isso. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, começando com versículo 18. Versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Então podemos ver aqui que foi realmente um evento dramático em comparação com a entrega da aliança a Abraão. Podemos comparar um pouco. Lembra? Trovões, relâmpagos, sonido de trombeta, voz de Deus. O que Abraão viu? Ele estava dormindo. Lembra? Ele estava dormindo. Sim, ele ouviu Deus falar antes e depois, mas foi um evento dramático em comparação à entrega da aliança a Abraão em Gênesis 15. E é claro, os judaizantes ficaram impressionados com essas aparências emocionais. Muitos de nós também. Mas Paulo aponta que a lei é inferior à aliança da promessa de duas maneiras. A
primeira maneira. A lei não era para ser permanente. Nós lemos no versículo 19, logo para que é a lei, foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Dá para entender aqui que ia ter um fim. Há um fim. A lei não era para ser permanente, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Agora é óbvio que uma lei temporária não pode ser maior que uma aliança que é permanente. Quando você lê a aliança de Deus com Abraão, não encontra se, como em muitas alianças, muitos acordos. Se fizer tal, eu faço tal. Mas esse não é assim. É totalmente, vamos dizer, incondicional. Deus não deu nenhuma condição. Se fazer, se obedecer, se... Ele disse, farei. A aliança não tinha quaisquer condições que tivessem de ser cumpridas por parte de Abraão. Era incondicional. Tudo foi da graça. Mas as bênçãos da lei dependiam do cumprimento de muitas condições. Vou repetir. As bênçãos da lei dependiam do cumprimento de muitas condições. Obedece e eu faça tal, será assim. Houve muitas condições. Além disso, a lei tinha um ponto final, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Cristo, a posteridade. Com a morte e a ressurreição de Cristo, a lei foi abolida e agora suas justas exigências são cumpridas em nós por meio do Espírito Santo. Vamos para Romanos capítulo 7 e veremos isso. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos ler versículo 4. Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. E podemos ler também capítulo 8 aos Romanos, versículos 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para nós, não precisamos da lei. Por quê? Cremos em Cristo. Ele cumpriu a lei. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Em segundo lugar, a lei exigia um mediador. Voltando para Gálatas, versículo 20, nós lemos, ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Quando Deus deu a lei a Israel, Ele o fez por meio de anjos e pela mediação de Moisés. Israel, quando nós lemos Atos capítulo 7, versículo 53, diz, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Isso significa que a nação recebeu a lei em terceira mão. De Deus aos anjos, a Moisés. Mas séculos antes, quando Deus fez sua aliança com Abraão, Ele o fez pessoalmente, sem um mediador. A promessa, a aliança foi direta. Deus a Abraão. A lei veio de Deus aos anjos, de Moisés ao povo. Então, significa que a nação recebeu a lei em terceira mão. De Deus aos anjos, a Moisés. Mas séculos antes, quando Deus fez sua aliança com Abraão, Ele o fez pessoalmente e sem mediador. Deus estava revelando a Abraão tudo o que Ele faria por ele e seus descendentes. Mas lembra, há um descendente em particular. O mediador fica entre duas partes e as ajuda a chegar a um acordo. Mas não havia necessidade de um mediador no caso de Abraão, pois Deus estava entrando em aliança direta com ele. Não Abraão com Deus. Era Deus com Abraão, não Abraão com Deus. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um. Portanto, não havia necessidade de um intermediário. Os judaizantes ficaram impressionados com os incidentes da lei. O que quer dizer incidente? Algo que tem caráter acessório, secundário, incidental. Superveniente. Eles ficaram impressionados com os incidentes da lei. A glória, trovão, relâmpago, anjos e outros aspectos externos. Mas Paulo olhou além dos incidentes para o essencial. A lei era temporária e exigia um mediador. A aliança da promessa era permanente e nenhum mediador era necessário. É bom repetir isso para aprender mesmo. Só poderia haver uma conclusão. A aliança era maior que a lei. Então nós vimos que a lei não pode mudar a promessa, na semana passada, e agora vimos que a lei não é maior que a promessa. Ao contrário, a promessa é maior do que a lei. Agora vamos ver em versículos 21 a 26 que a lei não contradiz a promessa, mas tem que entender a lei. Vamos ler versículos 21 a 26. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes.
Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Lembra? É temporário. Foi temporário para nós. Encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Podemos imaginar os judaizantes agora gritando a pergunta do versículo 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Deus está se contradizendo? Sua mão direita não sabe o que sua mão esquerda está fazendo? Ao responder a essa pergunta, Paulo revela sua profunda compreensão sobre os caminhos e propósitos de Deus. Ele não diz que a lei contradiz a promessa, mas sim que ela coopera com a promessa no cumprimento dos propósitos de Deus. Enquanto a lei e a graça parecem ser contrárias uma à outra, quando alguém se aprofundar o suficiente, estudando os dois, descobrirá que eles realmente se complementam. Porque, então, a lei foi dada. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte. A lei não foi dada para promover vida. A lei não foi dada para prover vida. Certamente, a lei de Moisés regulava a vida do povo judeu, mas não dava nem podia prover vida espiritual ao povo. Então, vamos comparar dois versículos. Primeiro, vamos ler Gálatas 3:21 e depois vamos virar para Gálatas 2:21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Agora, capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a vida e justiça pudessem vir por meio da lei, então Jesus Cristo nunca teria morrido na cruz. Mas Jesus morreu. Portanto, a lei nunca poderia dar vida e justiça ao pecador. Nunca. Só condenava e matava. Por isso que Jesus veio. Ele cumpriu a lei. E através dele temos vida. Jesus morreu. A lei nunca poderia dar vida e justiça ao pecador. Mas esse era o problema dos judaizantes e de Israel até hoje. Foi a adoração da lei que levou Israel a uma religião autojustificada de obras, cujo resultado foi a rejeição de Cristo. Lembra o que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículos 1 a 3? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação. Desculpe, eu espero que a gente chegar. Abra suas Bíblias, Romanos capítulo 10,
Agora versículos 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles não entendem a lei, só entendem. Mas Paulo continua, ele diz aqui, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Era um tutor a nos ensinar acerca do pecado e da necessidade de um sacrifício, não sacrifício de animal, que nunca podia remover pecado, só podia cobrir. Assim, dando uma, vamos dizer, nota promissória, até que Cristo viesse. Ele é o Cordeiro de Deus que ele não cobre o pecado, ele remove, ele tira o pecado. Toda a culpa do pecado. Podemos ler até versículo 13 do capítulo 10. Nós não vamos. Em segundo lugar, a lei foi dada para revelar o pecado. Voltando para o versículo 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. É aqui que vemos como a lei e a graça cooperam para trazer o pecado perdido a Jesus Cristo. A lei mostra ao pecador sua culpa, e a graça mostra a ele o perdão que ele pode ter em Cristo. Lembra, Cristo quer dizer ungido, ele que foi ungido para salvar. Ele é o Redentor, que nos redimiu. A lei mostra ao pecador sua culpa, e a graça mostra a ele o perdão que ele pode ter em Cristo. A lei, quer dizer, o mandamento, é santo, justo, é bom. Romanos 7, 12. Mas nós somos profanos, injustos e maus. A lei não nos torna pecadores, ela nos revela que já somos pecadores. Lembra Romanos 3:20? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o quê? O conhecimento do pecado. A lei é um espelho que nos ajuda a ver a nós mesmos como realmente somos, pecadores. Podemos ler, por exemplo, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos começar com o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado.
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, seus próprios desejos fortes para o pecado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, dá à luz, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quando vocês se olham no espelho, vê que seu rosto está sujo, o que você faz? Vai lavando, né? Você não usa espelho para se lavar, mas o espelho mostrou que você é sujo. Você usa água e sabão. Nós devemos nos ver na palavra que somos pecadores e vamos usar o Senhor Jesus Cristo para nos livrar, nos lavar, nos purificar. É a graça de Deus que provê purificação através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, nós lemos, por exemplo, 1 João 1, versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há um uso lícito da lei e há um uso ilícito. Vamos para 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Vamos ler versículos 8 a 11. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores,
para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. O uso legal é para revelar o pecado e fazer com que os homens vejam sua necessidade de um Salvador. É o Salvador que lava. O uso ilícito é tentar alcançar a salvação pela observância da lei. Quando uma pessoa afirma que está salva por guardar os 10 mandamentos, ele está revelando sua ignorância sobre o verdadeiro significado da lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 22, Gálatas 3, 22, nós lemos: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Dada aos crentes, judeus e gentios igualmente. Mas como todos estão sob o pecado, então todos podem ser salvos pela graça. Deus não tem dois caminhos de salvação. Ele tem apenas uma: fé no Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Semana que vem vamos continuar e vamos ver que a lei foi dada para preparar o caminho para Cristo. Vamos orar. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de ler e estudar a tua palavra. Pai, faz-nos entender a palavra. Pai, que vamos crescer na graça que há em Cristo Jesus, crescendo sempre mais no conhecimento de Ti, do Teu amor e no conhecimento da Tua palavra. Pedimos isso.